Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra de Deus junto com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade em Daniel, no capítulo 7 e o capítulo 8. Vamos estar meditando aí no sonho de Daniel, na visão de Daniel. Então, vale lembrar que ele está tendo umas visões aí a respeito de reinos que até hoje a gente sabe que passou ali o reino da Babilônia, enfim, o reino dos medos e dos persas. E também vai passar o reino da Grécia, dos gregos. E também hoje a gente vai ver que está no reino, digamos assim, do Império Romano. E também vale lembrar que aqui ele fala de 4 reinos. Enfim, bem provável que nós já estamos nos contextos finais desta terra, digamos assim, pela palavra que não está muito longe de Cristo vir buscar a igreja dele. Mas enfim, vamos estar meditando nesses 2 capítulos no dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas falam que às vezes é interpretação, mas se a gente prestar bem atenção nesse contexto que Daniel traz, Daniel é digamos, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele teve as mesmas visões que João teve também. Se nós juntarmos tudo, a gente vai ver que chega aí no fecha as duas situações, tanto Daniel quanto ali Apocalipse, através de João, que escreveu tudo o que viu também. O capítulo 7 fala bem assim, ó. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Vale lembrar que esse é a Babilônia. E eu observei em um certo momento e as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu coração de homem. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma carne quanto puder. Vale lembrar que este reino é os medos e os persas. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo nas costas. Tinha 4 asas, como a de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Este império é dos gregos também, vale lembrar. Em minha visão noturna, havia ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enfim, vale lembrar que o Império Romano começou antes de Cristo também. Para nós analisarmos, já faz mais de 2000 anos que está rolando esse domínio, digamos assim, romano. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo era branco como a lã. Seu trono era... Perdão, eu estou meio com gripe, tô tossindo um pouquinho. Era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. E o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Enfim, vale lembrar que ele falou dos reinos e, de fim, esse quarto reino já está falando já do tribunal do Senhor, o dia do Senhor, que ele vai julgar todas as coisas. Mas vale lembrar que a igreja, cá entre nós, se nós pensarmos bem, hoje tem 2 livros. Tem o livro do Cordeiro e o livro da vida. Aqueles que são achados no livro do Cordeiro, eles não passam por este tribunal aqui, ó, que fala bem assim, ó, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. Esses milhares e milhares
dá para entender que é a igreja que está servindo o nosso Senhor como a gente serve hoje aqui na terra. E milhões estavam diante dele. Esses estavam para ser julgados. Dá para entender desta forma. Porque Apocalipse também entrega desta maneira também. Esse formato que ele escreve aqui, ele escreve em Apocalipse também. Mas enfim, continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Esse reino é reino de Cristo. Não dá para dizer que tem outro. A própria palavra ali ela é bem clara. Também em Apocalipse ele junta tudo. Por isso que eu gosto de trazer assim para lembrança para a gente estar pensando nesses assuntos também. Agora Daniel vem a interpretação do sonho dele. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam ali e perguntei o significado de tudo o que havia visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos, que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Este reino é o reino de Cristo. Cristo, quando veio para a terra, ele falou, eis é chegado o reino dos céus. Então aqui ele já está anunciando o reino do Senhor que vai ser eterno. Então eu quis saber o significado dos 4 animais diferentes e de todos os outros, e os aterrorizei com os seus dentes de ferro e as garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça, e sobre os outros chifres que surgiram para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora e eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará como contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e é totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o final da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empadeceu, mas guardei essas coisas comigo. Vale lembrar que ali ele está falando, Daniel só pega o 4º reino, digamos. Também o reino do anticristo vai estar reinando junto com este 4º reino. Não tem como falar, porque ele fala só de 4. Os outros 3 já se cumpriram. Então, cá entre nós, está bem no final aí, deu o desfecho final acontecer também. Mas enfim, agora ele vai estar trazendo mais uma visão, que fala assim, ó. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Susana, província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um maior que o outro, e mais o comprido cresceu depois do outro.
observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguiu resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se dos seus poderes. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro e de dois chifres que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo-lhe e quebrando os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir. Enfim, ele está falando da luta aí dos reinos, quando foi tomado. Digamos, foi estabelecido o reino babilônio, aí foi tomado pelos medos e os persas, e assim sucessivamente. A ele, o bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, seu grande chifre foi quebrado. Em seu lugar cresceu 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, no leste da terra de Magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra a parte do exército das estrelas, e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe dos exércitos, supriu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e na verdade foi lançado à terra, por terra, né? Então, ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isto tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Vale lembrar que o pecado também lhe foi gerado no céu, e quando Cristo fez o sacrifício, morreu como um cordeiro, ele purificou até os céus, como fala lá em Hebreus. Em Hebreus ele fala desta forma. E o diabo foi lançado de lá, o acusador que acusava os santos diariamente, foi lançado à terra. Enfim, e até fala, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu aí com grande fúria. Fala lá em Apocalipse também. E se juntar tudo também se encaixa nesse contexto aí. Mas enfim, enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. O quarto chifre, que tomarão o lugar do chifre que foi quebrado, são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastação terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior a outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro
distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Enfim, se está além da compreensão humana, é bom a gente ficar com o que a gente tem com a palavra. Ficar com Cristo Jesus, que a gente conhece muito bem, que é o corpo, é o nosso Senhor, e com ele nós não vamos temer mal algum. Pode passar reino que passar, nós vamos estar, digamos assim, igual o Daniel, firme e forte. Passa firme e forte, passa reino, passa outro. A gente está aí firme e forte com o nosso Senhor e vamos para a glória dele. Um grande abraço, fiquem com Deus e me perdoe porque eu estou tossindo hoje. Um grande abraço e até mais.